Nós estamos falando sobre o que eu aprendi com o rei Davi. Diga de novo comigo, o que eu aprendi com o rei Davi? Durante a semana nós tivemos a primeira parte e trabalhamos 4 princípios que eu aprendi com o rei Davi e compartilhei com vocês. E o primeiro princípio nós falamos sobre o princípio da honra, o segundo sobre o princípio do processo, o terceiro o princípio da edificação, e o quarto, mais importante que nós trabalhamos, foi o princípio do crer em Deus e seus profetas. Diga comigo, crer em Deus e crer em seus profetas. A palavra diz que quem crê em Deus está seguro, e quem crê nos seus profetas prosperarás. Então nós devemos crer em Deus para estar seguros e crer nos seus profetas para prosperar. E hoje nós vamos trazer um princípio muito importante da vida de Davi, e que é um dos princípios mais importantes que eu aprendi com o rei Davi. Ainda durante a semana nós falamos qual foi o pior pecado que Davi cometeu. E alguns falam o adultério, o homicídio, ter ocultado o seu pecado. E nós falamos sobre a numeração do povo. Quando Davi deixa de confiar em Deus e começa a confiar na força do seu braço, ele começa a confiar em carros e cavalos, ao invés de confiar em Deus. Amém? E hoje eu quero trazer um princípio muito importante. Eu acredito que é o princípio mais importante que eu já aprendi com o rei Davi. E eu tenho certeza que se você aprender este princípio, a sua vida, mais do que a sua vida, a sua família, as pessoas que estão em volta de você, serão tremendamente abençoados. Nós lemos o texto de 1 Samuel 30, do versículo 1 ao 5, e é bem simples de entender. Davi estava se direcionando para uma guerra. E no meio do caminho, ele é dispensado dessa guerra. Porque ele estava junto com os inimigos do povo de Deus. Ele estava junto com os filisteus. Os filisteus eram os piores inimigos de Israel, do povo de Deus. E Davi, porque ele estava sendo perseguido por Saul, porque Saul tinha o intento de matá-lo, ele deixa o território, ele deixa o lugar da terra do povo de Deus, e ele vai para a terra dos inimigos. Ele se junta com o rei dos filisteus, e ele está junto com o rei dos filisteus. Ele passou um bom período lá, guerreou pelo rei dos filisteus, deu muitas vitórias para eles. Mas agora o rei chama os seus comandantes, e agora eles vão entrar em guerra contra Saul. E Davi está fazendo parte daquele exército. E Davi está com o coração angustiado. Como é que eu vou entrar em guerra contra o meu próprio povo? Como é que eu vou entrar em guerra contra o meu líder, contra o meu rei, contra Saul, por mais que ele quer me matar? Isso não é certo. E Saul está ali angustiado com os seus homens de guerra, indo para esta batalha em que os filisteus vão entrar em guerra contra Saul e o povo de Deus. E Davi está angustiado, Davi está incomodado, mas chega um momento em que eles param e o rei fala: olha, Davi, eu bem sei quem é você. Eu bem sei quem é você, e eu bem sei qual é o seu caráter e o quanto você tem me servido. Mas por causa dos capitões, por causa dos outros generais, é bom que você vá embora. Davi, com o seu exército, com o seu grupo de valentes, é dispensado dessa guerra. E ele vai voltar para a sua casa. Ele foi dispensado da guerra. Diga, Davi foi dispensado dessa guerra. E nós sabemos que o rei dos filisteus, com o seu exército, vai entrar em guerra contra Saul, e Saul vai perder essa guerra. Saul e Jonatas vão morrer, e o povo de Deus vai ser extremamente humilhado, vão ser derrotados. Mas Davi, ele não faz parte dessa guerra. Acredito eu que ele gostaria muito de estar junto com Saul e o seu amigo Jonatas, lutando contra os filisteus. Tanto é que ele estava angustiado por estar junto com os filisteus.
Eu gostaria de estar do outro lado da guerra. Eu gostaria de estar lutando contra os filisteus e não a favor dos filisteus. Mas Saul não me quer. E o rei dos filisteus tem me recebido, tem me protegido, e eu tenho sido uma bênção para ele. Mas o rei diz: eu te conheço há muito tempo, e eu sei que você é bom, e você tem me abençoado. Mas por causa dos outros, é melhor que você vá embora. Porque os outros comandantes disseram ao rei dos filisteus: olha, Davi está indo junto com a gente, mas ele faz parte daquele povo. Na hora que nós chegarmos na guerra, ele vai se voltar contra nós. Nós vamos cair em uma armadilha. E o rei sabia que isso não ia acontecer, porque ele conhecia Davi. Davi não está lutando com Saul e nem com os reis dos filisteus. Ele é dispensado. Diga, ele é dispensado. E ele estava com o coração angustiado, porque ele ia lutar contra Saul e contra o seu povo. Mas agora ele é dispensado, ele volta para a sua casa. Mas o seu coração continua angustiado. Pergunta por quê, pastor? Porque ele sabia que Saul e o seu amigo Jonatas e o seu povo ia perder essa guerra. Ele está com o coração angustiado. Ele sabe que os filisteus vão vencer aquela guerra. Mas ele é dispensado e ele volta para sua casa. E como nós vimos, quando eles chegam na casa, quando Davi com seus valentes chegam na sua casa, eles encontram tudo destruído. Tudo foi destruído e tudo foi queimado. Os inimigos entraram no território. Diz a palavra que não mataram ninguém, porque só havia mulheres e crianças e homens de muita idade. Então o inimigo entrou no território e não matou ninguém. Mas eles dominaram e levaram as mulheres, as crianças e todos, levaram cativos. Destruíram as casas e queimaram tudo. Quando Davi chega com os seus homens, a destruição era tanta que eles começaram a chorar, até que não havia mais forças. Eu não sei se você já passou por uma situação difícil. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não havia mais força para chorar. Tem gente que chega e diz: pastor, eu estou sofrendo muito. E tem pessoas que chegam e dizem: pastor, eu já não tenho mais nem forças para chorar. Esta era a situação de Davi e dos seus exércitos, dos seus valentes. Mas um pouco mais à frente, em 1 Samuel 30, versículo 6 diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Entender o texto e o contexto. Davi e os seus valentes são dispensados, estão com o coração apertado e amargurado. Sabem que o seu povo vai perder aquela guerra. Mas quando eles chegam em casa, tudo está destruído. Os filhos e as mulheres foram levadas cativos. Eles choram até não terem mais forças, porque a destruição foi muito grande. Mas nós vemos o versículo que diz que eles não tinham mais forças para chorar, mas eles tinham força para fazer algo muito importante. Pergunta o que, pastor? Para pegarem pedras, e eles queriam apedrejar Davi. Eu não sei porquê, mas sempre sobra para o líder. Sempre sobra para o pai. Quem é pai sabe. O problema sempre sobra para o pai. O problema sempre sobra para o líder. Todos estavam cansados. Todos estavam amargurados. Choraram até que não tinham mais forças. Mas de repente eles começam a juntar forças. E é uma força que vem da raiva, do ódio. E eles querem apedrejar Davi. E nesse momento diz que Davi, ele se fortalece em Deus. Eu não sei se você está cansado. Eu não sei se você está chorando. Eu não sei se você não tem mais forças para chorar. E eu não sei se você está com pedras nas mãos,
contra Davi. Mas a diferença, e a primeira coisa que eu aprendo com Davi, é que quando eu estou fraco, eu me fortaleço em Deus. Eu me fortaleço na palavra de Deus. Eu me fortaleço aos pés do Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Por isso, se você está fraco, se você está cansado e amargurado, se você já está no estágio de colocar a culpa no líder, seria muito bom você aprender isso com Davi. Você não teve culpa do que aconteceu. Davi não teve culpa do que aconteceu. Mas quando você está cansado, se fortaleça no Senhor. Capítulo 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E disse-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Sempre quando nós consultamos a Deus, Deus dá resposta. E nós já podemos ver a vitória na resposta de Deus. Os homens pegaram em pedra e queriam apedrejar Davi. Davi se fortalece no Senhor e consulta a Deus: eu devo ir a essa guerra? Eu vou vencer essa guerra? E o Senhor responde: vai, alcança eles e livre a todos. Deus está dizendo: eu vou te dar vitória, você vai vencer. Diga: eu vou vencer. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens, diga comigo, 600 homens, que com ele se achavam. 600 homens, Davi e 600 homens. Eles voltam para casa, as casas foram destruídas e queimadas, os seus filhos e as suas mulheres foram levadas cativas. Eles choram muito, até não terem mais força. Pegam em pedra e querem apedrejar Davi. Davi consulta a Deus, e Deus diz: pode ir, porque você vai vencer essa guerra. E Davi sobe com 600 homens, diga de novo, 600 homens. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, diga 400 homens. Tinha 600 homens, mas agora são 400. Pergunta: o que aconteceu, pastor? E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Para que Davi fosse àquela guerra, ele tinha que atravessar um rio. Só que os 600 homens de guerra estavam cansados da viagem. Eles estavam indo para uma guerra, são dispensados e voltam para suas casas. Eles passaram e andaram muitos quilômetros. Eles estavam cansados, principalmente os que levavam armas, que levavam alimento, mantimento, que levavam equipamento. Então tinha 600 homens com Davi. Quando eles chegam, acontece isso. Ele consulta a Deus, Davi consulta a Deus e Deus diz: vai, que eu vou te dar vitória. Davi vai com os 600 homens. Quando chega para atravessar o rio, 200 não conseguem atravessar. E Davi continua a viagem e continua a persegui-los com 400 homens. 400 homens atravessam o rio, e os 200 que estavam com as bagagens, que estão cansados, ficam do outro lado. Quantos estão entendendo? E Davi continua, e ele está indo atrás, porque Deus disse que daria vitória. E em 1 Samuel 30, do 11 ao 12, e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água.
E o texto continua e diz que deu outros alimentos. Mas o que você tem que entender é que quando Davi está perseguindo os inimigos, diga: quando eu estou indo para a guerra, os homens de Davi encontram no campo, caído no chão, quase morto, um homem. Eu quero te perguntar algo muito importante, preste muita atenção nessa pergunta. Se no meio do caminho você encontrar uma pessoa, o que você faz? Se você encontrar uma pessoa caída pelo caminho, o que você faz? Jesus contou uma parábola e disse que o sacerdote passou de lado, e disse que o levita passou de lado, mas um samaritano cuidou dele. Se você encontrar uma pessoa caída, preste muita atenção. Você poderia dizer assim: eu já estou cheio de problemas. Eu estou cheio de problemas, você não está vendo a minha família? Você não está vendo a minha situação? Eu estou cheio de problemas, eu estou sendo atacado, o inimigo não me deixa. Eu fui para uma guerra, o inimigo é traiçoeiro, atacou a minha família. Olha, a minha esposa está cativa, olha, os meus filhos foram levados cativos. Você poderia dizer qualquer coisa. Não sabemos o que o sacerdote falou, não sabemos o que o levita falou, mas sabemos que o samaritano ajudou aquela pessoa que estava caída à beira do caminho e quase morta. Davi, os homens de Davi, encontram uma pessoa ferida e caída no campo e quase morta. O que você diria? Essa água é minha, pastor. Esse pedaço de pão, esse pedaço de pizza, pastor, é meu. Eu não vou dar para ele. Eu não vou ajudar. Mas a Bíblia diz que Davi deu de comer e deu de beber a ele. E aquele homem voltou a viver, voltou a ter vida. Qual foi o primeiro ensinamento que nós falamos? Não importa a situação que você está, consulte a Deus. Se fortaleça em Deus. Diga: quando eu estou fraco, é no Senhor que eu me fortaleço. Mas agora, e quando eu encontro alguém fraco e caído pelo chão? Diga: eu tenho que ajudar. Diga: quando eu estou fraco, eu me fortaleço no Senhor. Mas quando eu encontro alguém caído no chão e fraco, quase à beira da morte, é eu que tenho que fortalecê-lo. Davi dá pão e dá água para ele, Davi alimenta ele, e aquele homem egípcio volta a viver, volta a ter força, e Davi vai falar com ele: quem é você? E ele diz: eu sou egípcio, servo de um amalequita. Pergunta: quem são os amalequitas, pastor? É o problema de Saul. Lembra que eu falei na reunião passada? Saul tinha que exterminar os amalequitas e não podia tocar nos gibeonitas. Mas ele tocou nos gibeonitas e ele poupou os amalequitas. Os amalequitas eram o povo mais traiçoeiro, que quando o povo estava atravessando o deserto, ele matava as crianças, as grávidas, os doentes e os de idade. Isso provocou tanto a ira de Deus, porque eles eram tão sujos, tão perversos, que Deus dá uma ordem a Saul: extermine todos, do maior ao menor, todos e tudo, destrua, queime. Só que Saul não obedeceu. Sabe por que Davi foi atacado pelos amalequitas? Porque Saul não obedeceu a Deus e não destruiu os inimigos. Tem muitos inimigos que estão atacando a nossa casa, e são inimigos que Deus já deu ordem aos nossos pais e a nós para destruí-los. Mas nós queremos ser amigos, nós queremos passar a mão na cabeça do diabo. Se Saul tivesse obedecido a Deus e exterminado os amalequitas, Davi não teria sido atacado de forma tão traiçoeira. Eu quero que você aprenda o terceiro princípio agora.
Quando Deus fala para exterminar algo, extermine. Quando Deus fala, não ande com essas pessoas, não ande com essas pessoas. Quando Deus fala, acabou, não use mais drogas, não use mais drogas. Vença, extermine o inimigo da falsidade, da religiosidade. Extermine o inimigo do vício. Extermine o inimigo da prostituição. Mas é tão bom. Mas ele é meu amigo, pastor. Quando Deus dá uma ordem e a gente não obedece, lá na frente a gente vai ter problema. Se Saul tivesse obedecido, Davi não teria sido atacado de forma tão suja e cruel. Pode ser que você esteja sendo atacado de novo, porque já era para você ter acabado com esse inimigo. Deus disse, vai que eu sou contigo, vai e destrua tudo. Só que a gente quer manter algumas coisas. Ainda tem uma imagem lá em casa, pastor, é que era da minha avó, ganhei de herança. Ainda tem um santo, ainda tem um patuá, ainda tem um pacto lá do passado, que precisa ser quebrado. Mas Davi dá de comer e beber aquele egípcio, que é servo dos amalequitas, e Davi fala, aonde eles estão? E aquele servo dos amalequitas, aquele egípcio diz, se eu te levar a eles, o Senhor poupa a minha vida? E Davi fala, se você me levar ao acampamento deles, eu poupo a sua vida e você será um homem livre. Muitas das nossas vitórias, muitos dos nossos familiares estão presos, porque quando nós encontramos alguém caído na rua, a gente deixa morrer. Nós vamos ver que o quarto princípio, quando ele faz um acordo com este homem, é a chave, é o segredo, é o guia que vai levá-lo à vitória. Pode ser que você cuidar de uma pessoa caída na rua, seja a chave para você vencer o seu esposo, para você libertar o seu esposo, o seu filho. Toda vez que você encontrar alguém caído, toda vez que você encontrar alguém necessitado, não passe de lado. Você podendo fazer o bem e não faz, peca. E não será abençoado enquanto estiver debaixo de pecado. Quais são as pessoas que você tem encontrado na sua rua, no seu caminho, no seu trabalho, que estão quase mortas espiritualmente, que precisam ser alimentadas com o poder da palavra, com a palavra que é pão, com a água da vida? Tem alguém no seu caminho que você precisa dar o de comer e precisa dar o de beber. E você fortalecendo essa pessoa, ela vai te mostrar o caminho da vitória. Sozinho ninguém vence. Diga, sozinho ninguém vence. Capítulo 30, 20 e 21. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas adiante do outro gado e diziam, este é o despojo de Davi. Aquele servo egípcio, servo dos amalequitas, aquele egípcio levou Davi e Davi venceu a guerra. Diga, Davi venceu a guerra. E ele recupera todos os filhos e todas as mulheres. E aí tem os despojos, os animais, as riquezas. Os despojos são as riquezas que eu conquistei em uma guerra. A prosperidade está como resultado das guerras. Quantos querem prosperidade? A prosperidade é resultado de vencer guerras. Por que eu não prospero, pastor? Porque você não entra em guerras. Só prospera quem entra em guerra. Só prospera quem resolve problemas. Davi vai com 400 homens, encontra um homem caído, cuida dele, dá de comer e de beber. Aquele homem volta a viver. Davi faz um acordo com ele. Ele guia Davi até o campo em que os inimigos estão, os amalequitas. E ele diz, olha, estão ali. E Davi fala, o acordo está fechado, está tudo certo. Você me guiou até eles. A partir de agora, você é um homem livre. Nós precisamos encontrar as pessoas do caminho. E além de cuidar delas,
precisamos libertá-las dos inimigos. Elas não podem continuar sendo servas de espíritos malignos. E Davi entra em guerra e passa o dia em guerra, e no final do dia, no final da tarde, ele vence a guerra, e agora ele vai voltar com 400 homens, e diz que na frente iam os despojos, diga, a prosperidade. Ele volta, ele atravessa aquele riacho, e vai se encontrar com 200 homens. E sabe o que acontece? Este agora é o princípio mais importante para nós encerrarmos. Capítulo 30, do 22 ao 24. Então todos os maus e perversos entre os homens que tinham ido com Davi. Presta muita atenção, nós estamos falando de Davi, e junto com Davi havia pessoas más e perversas. Quantos estão entendendo? Junto com os pastores, tem pessoas más e perversas. Abra o seu olho. Vigia. Em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Em todo lugar tem gente para te abençoar e tem gente para te amaldiçoar. Aonde tem trigo tem joio. Aonde tem Caim tem Abel. Aonde tem Ismael tem Isaac. Em todos os lugares você vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins. Lá no seu trabalho, pode ser que você só esteja vendo pessoas ruins. Pode ser que você não viu aquele que está caído, que você vai cuidar, vai abençoar, e ele vai abrir a porta da promoção para você naquele emprego. Em todos os lugares, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na igreja, e no exército de Davi, em todos os lugares, diga comigo, em todos os lugares. Mais forte, em todos os lugares tem pessoas boas e pessoas ruins. Seja esperto, irmão. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, aqueles 200 homens que não atravessaram o rio, não lhe daremos dos despojos que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e os seus filhos, e se vá. Dentre os 400 homens que venceram a guerra com Davi, os maus e perversos disseram, quando se encontraram com os outros: isso daqui é os despojos, essa daqui é a prosperidade, mas eu venci. E os maus e perversos disseram aos 200: vocês peguem as suas mulheres e os seus filhos e vá embora, porque a prosperidade é minha. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que é assim? Eu conheço muitas pessoas que vêm à igreja e são abençoadas com a palavra da paz, mas não levam paz para sua casa. Elas vêm à igreja, fazem parte do exército de Deus, elas vencem, Deus abre portas, mas ela diz: é meu salário, eu venci, Deus me abençoou. Você não foi na igreja, você não atravessou o rio, você é um mala que ficou junto com as malas. Eu conheço muitas pessoas más, que vêm à igreja com o único propósito de serem elas abençoadas. As pessoas más que fazem parte do exército e as pessoas más que eu conheço são aquelas que são egoístas, são aquelas que só pensam nelas, são aquelas que conhecem a Deus, mas não apresentam Deus para as outras pessoas, conhecem a verdade, mas ficam quietinhos. São aquelas que veem os caídos e necessitados e não ajudam. As pessoas más e perversas são aquelas que conhecem a Deus, são aquelas que são vencedoras, são aquelas que são abençoadas, que são prósperas, mas não abençoam o seu irmão. Mas nós não estamos falando de qualquer líder. E não é à toa que eu falei o que eu aprendi com o rei Davi. Porque com o rei Davi nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos que é no Senhor que nós nos fortalecemos.
nós aprendemos que é aos pés do Senhor que nós nos fortalecemos, que Deus cuida de mim, e também que é eu que devo cuidar dos outros, que eu devo consultar a Deus para entrar em uma guerra. Quando Ele faz um acordo, Ele cumpre, está cumprido. Eu falei que se você me levasse até o inimigo, você seria um homem livre, é um homem de palavra, e principalmente, um homem que faz o que ninguém fez. É isso mesmo que você ouviu. Diga: eu aprendo com Davi a fazer o que ninguém nunca fez. Sabe o que Davi ele faz? Aqui, assim, foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. 1 Samuel 30, 25. Davi diz: olha, até hoje foi assim. Até hoje, desde os patriarcas, e desde os profetas, e desde os juízes, os profetas, foi assim. Mas a partir de hoje, tudo que nós ganharmos, tudo que nós conquistarmos, vamos distribuir com todos. E os 200 homens que não conseguiram ir para a guerra, receberam prosperidade. O plano de Deus sempre foi abençoar todas as famílias. Abraão, saia da casa do seu pai, tal, e termina: para que todas as famílias sejam abençoadas. Deus deu esse princípio para o pai na fé, para que todas as famílias fossem abençoadas. Sabe por que você é filho de Abraão? Para que todas as famílias sejam abençoadas. Não é só a sua, não é só você, mas é os caídos pelo chão, é os vizinhos, é os amigos, é os inimigos, é os maus, é os perversos. Diga: todos vão ser abençoados. E Davi, ele faz algo que ninguém fez. Abraão não fez, Jacó, Isaac não fez, os juízes não fizeram, os profetas não fizeram, mas eu aprendo a fazer algo com o rei Davi que ninguém fez. Ele faz um estatuto, ele faz uma lei nova. Ele diz: a partir de hoje é lei, a partir de hoje é assim, a partir de hoje todos serão abençoados. Diga: todos serão abençoados. E o versículo seguinte, 26: e chamou Davi a Ziclague, e enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção dos despojos do inimigo do Senhor. E Davi pega da parte dele, dos despojos, e manda para os líderes de Judá, para os seus amigos. Pergunta aí: o que isso tem a ver, pastor? Para que isso? Por que Davi fez isso? Sabe qual foi a primeira tribo para dizer, que chamou Davi e disse: Davi, você é rei sim, reine sobre nós. As outras tribos não te reconhecem, mas nós queremos que você seja líder de Judá. A primeira tribo foi Judá. Davi pega dos seus despojos e entrega aos líderes de Judá, e diz: aqui está a prosperidade, aqui está os despojos que tomamos da mão do inimigo. E Judá é a primeira tribo a dizer: Davi é nosso líder. E depois que ele reina sobre Judá, ele vai reinar sobre todas as tribos. Quando foi a última vez que você abençoou alguém? Que você abençoou os seus amigos? Que você abençoou os líderes? Judá fala dos nobres, fala dos ricos, fala dos líderes. Eu vou te falar uma coisa. Davi cuidou
de um coitado, de uma pessoa, de um servo, de um escravo que estava à beira da morte, e por causa que ele cuidou dessa pessoa, ele libertou a família dele, teve vitória contra o inimigo. Agora ele vai cuidar dos líderes, ele vai abençoar os líderes de Israel, os líderes de Judá, e por ele abençoar os líderes, a maior porta da sua vida se abriu, e a promessa se realiza. Ele começa a se tornar rei, líder de Judá, e depois de 7 anos de todo Israel. Se você não aprender a cuidar das pessoas como Davi cuidou, se você não aprender a abençoar os líderes, muitas portas ficam fechadas. Lembra aqueles 600 homens que pegaram em pedras? Eram os mesmos que chegaram a Davi, e todos eles eram endividados e amargurados. As pessoas esquecem do passado muito rápido. Elas esquecem muito rápido do passado. Eles não eram nada, eles tinham um nome sujo. Eles eram fugitivos, endividados e apertados e amargurados. Mas Davi pega aqueles homens que não eram nada e torna eles valentes e guerreiros. Mas quando o inimigo se levanta contra a sua casa, a gente esquece do passado, a gente pega em pedra. E Davi, ele entrega esse presente, esses despojos a Judá. Eu acredito que ele está ensinando os seus servos: enquanto vocês não respeitarem os líderes, enquanto vocês não honrarem os seus líderes, vocês precisam cuidar daqueles que estão caídos e cansados. Havia 200 homens caídos e cansados, e vocês não querem cuidar dele. Vocês não aprenderam comigo que cuidei daquele homem caído? Vocês não estão aprendendo comigo que estou abençoando os líderes? Diga, eu tenho muita coisa para aprender com Davi. Mas eu quero que você se coloque de pé agora. E eu quero que esta lei faça parte da sua vida hoje. Hoje é o dia que você vai sair daqui, e não é só você que foi abençoado. Deus não está te dando só vitória para você, Deus está dando vitória para toda a sua família. Não é só você que está aqui, que conseguiu atravessar e chegar aqui. Não é só você, mas aqueles que estão na sua casa, que não conseguiram chegar até aqui, que estão cansados, que não conseguem se fortalecer no Senhor, que estão lá na sua casa, cansados, alguns tomados por espíritos malignos, dominados por prostituição, dominados por vício, dominados por corrupção, por miséria. Não é só você que atravessou o rio, não é só você que chegou aqui, não é só você que venceu, mas aqueles que estão na sua casa, aqueles que você vai encontrar amanhã na escola e no trabalho, aqueles que não conseguem atravessar o domingo e chegar até a casa de Deus e se fortalecer em Deus para vencer. Deus quer abençoar eles e quer usar a sua vida. Deus está te dando vitória, não é à toa. Deus está dando vitória para que você seja uma bênção para a sua família e para todas as famílias. Você precisa entender que a coisa mais importante que o rei Davi fez foi um estatuto e uma lei dizendo: todos vão ser abençoados. Eu sei que tem pessoas más e perversas, que se eu orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pelo seu filho, vai ficar nervoso. Vai dizer: pastor, ele não merece. Se ele quisesse, ele tinha vindo aqui. Mas eu estou te dizendo uma coisa: eu vou abençoar os seus amigos, eu vou abençoar os seus irmãos, eu vou abençoar o seu esposo que não está aqui, eu vou abençoar os seus filhos que estão longe, eu vou abençoar aqueles que estão perdidos, eu vou abençoar os seus vizinhos. Nós vamos abençoar o Miguel Badra. Quantos estão entendendo? Então comece a orar e comece a abençoar. Comece a dizer: pai, eu te abençoo. Mãe, eu te abençoo. Meu irmão, aqui estão as tuas bênçãos. Eu venci em nome do Senhor dos Exércitos, e eu estou aqui para te abençoar, e eu estou aqui para dizer que esta semana vai ser especial, que nesta semana sinais, milagres, prodígios e maravilhas
vão acontecer, vão te seguir, vão se manifestar. Que nesta semana você vai ser curado, esta porta vai se abrir. Comece a abençoar o seu pai e a sua mãe. Comece a dizer: eu venci, e você vai ser liberto das drogas, você vai ser liberto do álcool, você não vai mais fumar, não vai mais se drogar. Comece a abençoar. Faça como Davi, abra a sua boca e diga: eu faço um estatuto e agora é lei. Tudo que eu ganhar, tudo que eu receber do Senhor, tudo que eu alcançar é meu, é da minha família. Eu sou uma bênção para todos os povos. Eu sou uma bênção para todas as famílias. Eu abençoo os meus pais, eu abençoo os pais dos meus pais, eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo os meus vizinhos. Eu abençoo todos que estão caídos e quase mortos. Eu abençoo todos que estão cansados e pararam no meio do caminho. Eu abençoo o necessitado, o aflito, o estrangeiro. Eu abençoo a viúva e o órfão. Eu abençoo a minha família. Diga: é lei. Diga de novo: é lei. Diga: a partir de hoje, todos que entrarem neste lugar serão abençoados e serão uma bênção para todas as famílias. Quantos estão entendendo? Quantos são uma bênção? Quantos vão abençoar os seus familiares? Então aplauda ao Senhor mais forte. Aplauda ao Senhor com força. Bênção, bênção, bênção sobre você e a sua casa, sobre os maus, sobre os perversos, sobre os cansados. Todos serão abençoados neste lugar e por intermédio deste lugar, por intermédio do nosso Deus. Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Você é mais do que vencedor. Você é uma bênção, você é um abençoador.